Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim responder uma pergunta que vocês têm feito bastante pra mim, tanto aqui em alguns vídeos no YouTube que vocês veem que eu estou em Portugal, também alguns vídeos lá no Instagram, algumas pessoas olham meus stories e vê que eu estou em Portugal e fica na dúvida. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me siga agora que é o @turismóloga pelo mundo oficial. Lá eu troco bastante ideia com vocês, a gente fala bastante coisa, trago bastante informações, então é importante também você me seguir lá, porque são conteúdos diferentes daqui e lá, tá? E a pergunta, né, que não quer calar é: Natália, por que você voltou então para Portugal se você acabou de ir praticamente para Irlanda, né? Então, como eu já falei aqui no canal, no início do ano, eu e meu marido, nós decidimos passar uma temporada na Irlanda. Mas, gente, uma coisa que eu digo pra vocês, que é o que eu falo, eu sou muito verdadeira, eu sou muito franca em tudo que eu falo aqui, sabe? E eu não falo nada que eu também não faça e que eu não viva. E uma coisa que eu falo bastante aqui é pra você ir atrás dos seus sonhos. E por mais que às vezes aquilo que você pensava que era um sonho, ou aquilo que de repente você imaginava que era o melhor pra você, de repente pode ser que não seja. Mas o que vale realmente no final é que você tentou, que você deu o seu melhor. E por mais que alguma coisa aconteça, ou que você veja que realmente não era aquilo que você achava que era uma coisa, e quando você vê que é outra, não tem problema nenhum voltar, não tem problema nenhum, não tem motivo de vergonha, não tem motivo de se envergonhar de não ter dado certo. E também não quer dizer que não deu certo, quer dizer que não foi aquilo que você esperava, não era o momento certo, ou por N razões você não quer estar ali, né? E é o que eu falo, existem muitos países aí pelo mundo, são mais de 100 países pra você escolher pra viver. Assim seria muito mais difícil. Você imagina só, eu gostar de todos os países, querer morar em todos os países e não saber o que fazer da minha vida, né? Então por isso que alguns países são mais adaptáveis pra mim, outros são mais adaptáveis pra você, e assim vai, né? É o que eu falo também, principalmente pras pessoas, quando eu falo pras pessoas, eu dou as dicas de quem quer vir pra Portugal, tente. Siga seu sonho, se planeje, faça tudo muito bem feito. Mas se por acaso você chegar em Portugal e você ver que aquilo não é pra você, tudo bem. Tudo bem, desde que você tenha feito seu planejamento, desde que tenha tudo organizado, você pode muito bem voltar para o Brasil ou ir para qualquer outro país, porque você não se adaptou de alguma maneira, tá? E foi o que aconteceu com a gente na Irlanda. Natália, mas é muito estranho, você morou quase 3 anos na Irlanda, você adorava aquele país, mas o que aconteceu? Você não gostou? Não deu certo? O que aconteceu? É o que eu vou explicar para vocês. Bom, desde quando eu fiz o vídeo para vocês dizendo que eu ia para Irlanda, e depois que eu fiz os primeiros vídeos lá, uma coisa eu sempre falei pra vocês: a gente tá indo sem data pra voltar. A gente não sabe se isso vai durar 1 mês, se vai durar 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20, 30 anos. A gente tá indo para experimentar, para tentar, para ver no que vai dar. A gente tá indo sem expectativa, a gente tá indo sem planos a longo prazo, e a gente vai ver como que vai ser, o que vai acontecer. Então a gente já foi com essa mentalidade, então eu acho muito importante isso. Você também não colocar as suas expectativas muito lá no alto, imaginar um cenário completamente diferente, que de repente, quando você chegar lá, a realidade é diferente. Então a gente já foi com essa mentalidade de saber, olha, o que tiver que ser, vai ser. Se a gente gostar, se a gente se adaptar, se der tudo certo, a gente vai ficando até o dia que a gente falar: vamos continuar, vamos embora, vamos para outro país, e depois a gente logo vê. Então foi o que aconteceu. Então pronto, a gente nós organizamos as nossas coisas, nos preparamos e partimos para Irlanda, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando da imigração, esse primeiro baque, essa primeira experiência que eu tive já na imigração foi bem complicada, foi bem negativa, né? Mas não que seja motivo de desistir do país por conta disso, não tem nada a ver. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui, é uma situação que eu passei lá na imigração, a gente foi muito grosseiro, enfim, foi uma experiência bem complicada. Nós decidimos, em conjunto, eu e meu marido, de ir para a cidade de Cork, né? Quando eu morei na Irlanda de 2014 a 2016, eu morei em Dublin, na capital, uma cidade grande. E realmente é a cidade que eu amo, é uma cidade que eu sou apaixonada. E se eu pudesse escolher uma outra cidade para morar, com certeza eu moraria em Dublin. Só que quando nós casamos, quando nos relacionamos, nós temos que ser parceiros, né? E não é só o que eu quero ou só o que ele quer. A gente tem que conversar e chegar em um ponto comum que seja pro bem do casal. E meu marido, ele tá muito acostumado com o interior e tal. A gente já tinha visitado Dublin no final do ano passado, assim que a gente se casou. E na época que a gente foi, a gente viu que Dublin tava realmente muito cheio, tinha muita gente, tava tudo muito movimentado. E
a primeira impressão pra ele não foi muito positiva, e ele falou, se a gente um dia for morar na Irlanda, a gente não tinha decidido, não vai ser em Dublin, a gente vai procurar uma outra cidade, porque aqui realmente tinha muita gente, eu não tô acostumado com essa complicação, e a gente conversou, nós chegamos ao consenso de que seria melhor, então, a gente ir pra Cork, que não é uma cidade minúscula, é uma cidade que consideravelmente tem coisas pra fazer, e tem consideravelmente trabalho, né, depois de Dublin, e não é uma cidade tão grande, tão movimentada, como era Dublin. Então a gente bateu no martelo que seria Cork. Bom, chegamos em Cork. Eu confesso pra vocês, eu sei que tem gente que ama, tem gente que super se identifica, mora há anos, mas assim que eu cheguei, eu achei a cidade bonitinha, gracinha, tem o seu encanto também, mas é completamente diferente daquilo que eu vivia, né, na cidade de Dublin. É muito pequena, não tem muitas possibilidades, não tem muita coisa pra fazer, e isso pra mim me chocou um pouco, né. Pra ele já não foi tanto esse ponto, né. Então a gente chegando lá, o clima, ok, tava frio, janeiro, chuva, chato, é uma coisa realmente chata, que eu já tinha me esquecido o quão chato é viver sempre de casaco, sempre tirando, botando gorro, não. É muito chato, mas pronto, o clima não foi o ponto, vamos dizer, que a gente bateu o martelo, não, que a gente não quer ficar mais aqui por conta do clima, não foi por isso, a gente sabia o que a gente ia esperar, né. Mas tudo, sabe, mas quando a gente chegou lá, a gente viu que não era o estilo de vida que a gente estava acostumado e que a gente gostava de viver, sabe? A gente gosta muito desse clima, desse estilo de vida português, da simpatia das pessoas, daquela impessoalidade, sabe, das pessoas, de tomar um cafezinho de 65 cêntimos, comer um pastelzinho de nata, de sentar pra tomar um café da manhã e dar no máximo 2 euros, do Zé da padaria chegar, tudo bem, bom dia, como está, como foi seu dia, né, aquela simpatia, né, e tudo mais, de ter um cafezinho a cada esquina, de ter coisas para fazer na rua, de você ter parques, ter coisas ao ar livre, ter bancos ao ar livre. Então isso pra gente faz total diferença na nossa qualidade de vida, sabe? E a Irlanda, por ser como por ter um estilo de vida completamente diferente, e principalmente na época de frio, né? Eu sei que na primavera e no verão é um pouco diferente, as pessoas vão todas pra rua, pros parques e tudo, mas no momento de chuva, no momento de frio, não é assim. Então você nunca encontra banco pra sentar na rua, ou quando você encontra tá frio, você não vai ficar. Os shoppings são completamente diferentes dos shoppings daqui ou do Brasil. Então você entra, são tipo galerias e não tem quase lugar nenhum pra você sentar, são tipo 2 bancos espalhados na galeria inteira, sempre tem alguém sentando. Então tipo, você tem que estar sempre entrando em loja ou entrando em café pra se distrair, pra fazer alguma coisa, sabe? Então é tudo movido a dinheiro, assim, sabe? Se eu quiser fazer alguma coisa diferente, porque eu vou pra um restaurante ou pra um café, vou gastar muito, porque não é barato, né? É um estilo de vida barato. E é tudo movido à gastronomia, é tudo movido a comer e a bar. E não tem muito mais coisa pra fazer, sabe? Não tem essa simplicidade que a gente está acostumado aqui. Por mais que a gente vá sair para comer aqui, você paga muito mais barato, é tudo muito diferente, tem muito mais opções de coisa para fazer. A gente gosta muito de praia, então não só de praia para poder tomar banho de praia, mas para andar na orla e tudo mais. Então às vezes precisa a gente sair pra gente valorizar o que a gente tem, né? Então a gente sentiu muita falta do estilo de vida português. E ainda aliada a isso, né? Tinha algumas questões também pra gente, foi um pouco mais, que a gente começou a ver que ia ser alguns empecilhos e que de repente não valeria a pena pro tipo de vida que a gente queria. Por exemplo, eu também subi um vídeo aqui falando sobre a nossa ida a algumas imobiliárias, né? E é muito difícil conseguir uma casa sozinho nos primeiros meses, assim, porque você não tem emprego, assim, de cara, você não tem indicação de landlords, né, que são os senhorios antigos para poder te indicar, então eles pedem uma série de documentação que de início você não tem, então fica muito mais complicado. E mesmo meu marido sendo europeu, porque normalmente a gente pensa que é um pouco mais fácil por ser europeu, isso realmente não adiantou de nada. Então a gente teve que sim já começar a dividir casa. E essa era uma coisa que a gente não estava querendo, né? A gente já tinha passado por uma experiência muito difícil no Brasil em relação a isso, em relação a dividir casa, né? E a gente, caramba, a gente tinha recém-casado, a gente queria a nossa vida, a gente queria a nossa independência. E a gente começou a ver que ia ser uma situação um pouco mais complicada e um pouco mais demorada, né, de acontecer. Fora isso, a gente começou a ver também
que a questão do meu visto ia ser um empecilho muito grande, ia que demorar muito tempo até que eu tivesse o meu documento na mão para que eu pudesse, né, realmente trabalhar fora. Então, eu tinha que juntar todos os documentos, eu precisava de muita coisa. Só para vocês terem ideia, o formulário que é preciso enviar para a imigração são 44 folhas. Eu já tinha feito isso, já tinha imprimido isso, já tinha começado a preencher algumas coisas ainda em Portugal, né, antes de chegar lá. Mas ainda faltava juntar muitos documentos. Eu precisava de documento do próprio landlord, então eu tava sempre perguntando ele, então, já tem o documento pronto? Já tem? E nunca tinha, então tinha que esperar, eu tinha que juntar toda a documentação, para quando eu tivesse toda a documentação em mãos, aí sim enviar para imigração. Isso poderia demorar até 12 semanas para eles aprovarem, até que me enviasse o cartão provisório, para que eu pudesse procurar um emprego, começar a trabalhar, para depois ver se é aprovado, para depois eu receber o cartão pronto, definitivo, né? E, gente, Natália, isso não é um empecilho. Sim, não é um empecilho. Se você quer alguma coisa, se você tem um sonho, obviamente que você sabe que tem burocracias no caminho, você sabe que vai ser demorado, por isso que você tem que se planejar. Eu mesmo sempre falo isso, e eu sei. Só que depende muito daquilo que você quer, daquilo que você espera e do seu sonho. E a gente estava vendo que aquilo ali não era aquilo que a gente imaginava. Aquilo ali, a gente achava que era o nosso sonho, mas que talvez não fosse o nosso sonho. Então, as coisas que foram acontecendo foram apenas abrindo nossos olhos de que Portugal era o nosso lugar, entendeu? Então, essa espera também do visto ia ser muito complicada. Caramba, eu moro em maio, né, para fazer 6 anos que eu moro fora, e eu moro há 6 anos fora, sem nacionalidade europeia, não tenho nacionalidade, meu passaporte é só passaporte brasileiro, e de 2014 até agora, até 2019, né, que foi o ano passado, eu não tive um ano que eu não tive que lidar com documentação, que eu não tive que lidar com burocracias, né, de tirar documentos. Isso é uma coisa muito chata, muito estressante. Então, todos os anos eu tava lá na Irlanda, gastando dinheiro, juntando documentação para poder renovar. E depois em Portugal foi a mesma coisa, 3 anos levando documento, tendo que renovar. E no ano passado foi o ano que eu consegui, de fato, pegar o meu documento com uma validade maior, né? Porque eu tirei, como vocês viram, como eu falei, né, em uns vídeos anteriores, eu tirei o meu cartão de familiar de europeu, né, por ser casada com um europeu. Eu tive 3 anos de visto de estudante e esse último ano eu tirei até para facilitar a minha vida, né, de não ter que ficar todos os anos indo para imigração novamente. Eu já tirei esse para poder ficar tranquila pelos próximos 4 anos. E lá isso também vinha à minha mente. Eu falei, caramba, por tantos anos eu tive tanto problema, tanta coisa de burocracia, e no ano que eu consigo resolver a minha vida em Portugal, eu mudo de país para conseguir outro problema e ter que juntar tudo de novo e ter que passar por toda a burocracia de novo, e é muito maior a burocracia na Irlanda do que em Portugal, né? Então tudo isso foi sendo um misto de coisas que foi fazendo a gente cair na nossa realidade e falar, caramba, não é aqui que eu quero passar o resto da minha vida, não é aqui que eu quero viver, não é aqui que eu quero trabalhar, não é o estilo de vida que a gente gosta, não. E por mais que a gente até pensa, não, mas o salário é muito maior, né, que foi justamente o motivo, né, não foi nada mais do que isso, que a gente queria realmente conseguir nos estabelecer financeiramente melhor lá, então a gente achou que lá poderia ser uma grande oportunidade, né, para depois, quem sabe, eu voltar. A gente viu que não valia a pena, sabe, o dinheiro que se ganhava lá se gastava também, porque apesar de o custo de vida ser um pouquinho menor do que em Dublin, mesmo assim o custo de vida ainda é alto, né, então... Para você ter ideia, o salário mínimo lá em torno de 1.500, mas tem os descontos. Então, vamos supor que você receba, sei lá, 1.300, né? Só um aluguel lá, de um quarto que a gente estava, a gente pagava 800 euros em um quarto, né? E uma casa, 1.000, 1.200. Então, tipo, o salário de um já vai praticamente pro aluguel. Então, tipo, ok, até pode ser bom em algumas coisas, mas a gente viu que no fundo aquilo não ia compensar, e a nossa felicidade é sempre o mais importante, né? Dinheiro a gente corre atrás e a gente ganha aqui também. Aqui o custo de vida é mais baixo, por mais que o salário seja mais baixo, o custo de vida também é mais baixo, e acabar que ia sair elas por elas, sabe? O que a gente ganha em Portugal, o que a gente gasta, o que a gente ganha na Irlanda, o que a gente gasta, no final ia dar a mesma coisa. E aqui é o lugar que a gente gosta do clima, a gente gosta das pessoas, a gente gosta do estilo de vida, a gente gosta de tudo aqui, sabe? A facilidade que a gente tem, porque aqui o meu marido não é estrangeiro, aqui, por mais que eu seja estrangeira, eu me sinto muito mais em casa hoje, apesar de sempre falar que eu ainda amo, né, a Irlanda, mas aqui eu vejo que eu me sinto muito mais pertencente do que lá, sabe? E também foram outras épocas, sabe? É o que eu paro pra pensar. A época que eu morei
na Irlanda, né, em Dublin, na época do meu intercâmbio, eu era uma outra pessoa, eu tinha uma outra idade, eu tinha outras expectativas, eu tinha outras experiências, eu tinha outras vontades, então era uma época completamente diferente. Aquilo que pra mim era tranquilo, hoje, uma pessoa muito mais madura, mais velha, casada, isso pra mim já, de repente, eu já não tolero tanto, pra mim já é um pouco mais difícil lidar, né, então eu também não, é o que eu falo, não é o lugar, é também a época, e é você, né? Eu era uma pessoa em 2014, eu sou uma outra pessoa em 2020. Então, aquilo pra mim não estava fazendo mais sentido, aquilo pra mim não era suficiente, sabe? Aquilo que eu vivi de 2014 a 2016 foi maravilhoso, mas foi uma época que foi bom, passou e as coisas mudam, sabe? A gente evolui, a gente cresce, as circunstâncias mudam, nós mudamos interiormente, então aquilo pra mim era diferente. Não é da Irlanda que eu morei em 2014. Isso foi muito bom eu ver isso, sabe? Porque não é o lugar. Por isso que eu falo, você pode vir pra Portugal e de repente não ser o momento certo, ou não ser o lugar certo pra você, mas é pra mim. Eu amo esse lugar, eu adoro, eu me sinto muito bem aqui. E tem pessoas que de repente não gostam daqui, não se adaptam aqui, quando vão pra Irlanda, caramba, é realmente aquilo que eu quero, é realmente o estilo de vida que eu gosto, porque são pessoas diferentes, com gostos diferentes, com tudo diferente. Mas resumindo, né, então a gente viu tudo isso, juntou essa situação do vírus e a gente decidiu vir pra Portugal, e chegando aqui, a gente sentou, conversou e a gente decidiu que o melhor que a gente faria era mesmo continuar aqui, tá? Mas a lição que eu quero deixar pra vocês é essa: se você tem um sonho, se você tem uma vontade, batalhe, lute, se planeje para que se realize. Mas se você chegar lá e por algum momento você vê que não era aquilo que você imaginou, não era aquilo que você planejou, você não se sentiu bem por algum motivo, não tem problema nenhum você mudar o seu plano. O importante é você ter um plano B, C, D, para que depois você tenha para onde ir, você tenha como seguir a sua vida e ver o que é melhor para você, né? Você não pode determinar um plano A e ter que seguir ele até o final porque você determinou ele. Não, não é assim, sabe? Na época do meu intercâmbio, eu conheci pessoas que foram pra lá, chegaram, não se adaptaram e em uma semana foram embora. E tudo bem, assim, né? Às vezes pode parecer uma maluquice pra pessoa que tá amando aquilo, mas caramba, pra ele não foi bom, pra ele não deu certo, pra ele não era aquilo que ele esperava. Então, tudo bem, tá? Desde que você tenha um sonho, você lute por ele, né? Tá valendo. Não, o que eu não gosto e eu não faço, não aplico na minha vida é ter uma vontade e não fazer por medo, né? Eu faço, eu vou. Se não der certo, se eu não gostar, eu dou 2 passos para trás para depois dar mais passos para frente. Eu acho que essa é a vida, né? Nada é determinante, nada é para sempre. Nada vai me dizer que aquilo é 100% que eu devo fazer, que é 100% certo, que é 100% maravilhoso. Não, eu vou tentar. Eu vou e vou ver como é que é. Se eu gostar, se aquilo for para mim, ótimo. Se não, bola para frente, eu vou continuar seguindo os meus sonhos em outro caminho. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro aí pra vocês, que vocês tenham entendido. Isso não quer dizer que Dublin ou Cork, a Irlanda inteira é ruim, que as pessoas não prestam, nem nada disso, não. É um povo maravilhoso, também é um povo simpático, é um país muito bonito, é um país que me fez muito feliz por quase 3 anos, mas nessa minha volta eu vi, né, a gente viu como casal que não era o tipo de vida que a gente queria, que não era aquilo que a gente queria pra nossa vida. A gente viu que realmente Portugal é o nosso lugar hoje, agora. Amanhã eu não sei. Sabe, se eu tiver vontade, se a gente decidir, de repente, tentar depois uma experiência em outro país, a gente vai e vamos tentar. Se foi, foi. Se não foi, voltamos pra cá e começamos de novo, fazemos outros planos. Porque a vida é essa. É se planejar, é arriscar, é não ficar parado, é não ficar com medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. E veja no que dá, né? Eu não gosto de ficar parada em um lugar e ter uma vontade de fazer alguma coisa, não fazer por medo, porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas vão falar isso ou aquilo. Eu tô pouco me lixando, me desculpa a palavra, porque as pessoas pensam. Eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é bom pra mim. E se eu quiser voltar, eu volto tranquilamente, com a cabeça erguida e preparada aí para os próximos desafios, porque eu sou movida a desafios, eu sou movida a sonhos. E você também? Se não, deveria. Tá bom, gente? Também espero que vocês tenham entendido aí. Deixa aqui embaixo o seu comentário também, gosto de saber aí a opinião de vocês. Quero saber também quem tá aqui comigo, eu sei que tem muita gente que me segue e não me escreve aqui, então não tem como saber quem é você. Tem algumas pessoas que estão sempre marcando as carinhas aqui, então eu até já conheço, mas por acaso você nunca comentou aqui, comente, nem que seja um emojizinho, uma carinha, pra eu saber quem é você, tá bom? Deixa o joinha, se inscreva também no canal se não é inscrito e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho.